Sim, bem, eu acho, sabe, eu quero ir passar um vídeo, na verdade, do comentário, porque esse é o comentário que ouvimos. Eu acho, claro, que o Reino Unido não está mais na União Europeia, mas se olharmos para o tipo de talvez na esfera anglo-europeia, Alistair, essa tem sido, de certa forma, a narrativa em torno da Groenlândia, que é nós nos opomos ao que Trump está a fazer na Groenlândia, mas apoiamos os Estedur em todo o resto, e, portanto, porque estão a vir atrás de nós. E existe um pouco de ironia nisso, porque eu creio que isso mostra a verdadeira natureza da relação entre os Estados Unidos. E aqui está o que o Nigel Farage disse, de fato, só para termos uma visão clara de tudo. Eu quero ouvir o seu comentário sobre isso. Acho que estamos numa posição para negociar. Sabe, não estamos amarrados. Não estamos amarrados pelas regras comerciais da União Europeia. Isso nos confere uma vantagem nestas negociações, mas eu gostaria de dizer o seguinte: sou totalmente a favor de Trump eliminar os inimigos do Ocidente, Maduro, o regime iraniano. Mas se ele brigar com os próprios aliados e deixar a América isolada, seria muito ruim. Então, estou preocupado e apreensivo com isso. Sempre fui um apoiador do presidente desde muito antes dele ser eleito pela primeira vez. Mas terei algumas palavras com a administração americana em Davos na quarta-feira. Então ele vai tocar umas palavras com Trump, e essa tem sido a postura. Entra na fila, ele terá que se juntar à fila porque todos os chefes de Estado europeus e os ministros das relações exteriores disseram que que iriam confrontar Trump em Davos esta semana. A única coisa será que todos vão dizer a mesma coisa ou vão tentar, de certa forma, matizar, como ouviu o Farage a dizer, bem, estamos convosco, mas sabem, mas olha, vamos só voltar atrás. Quer dizer, sabe, o Bolton, que foi conselheiro de Segurança Nacional de Trump, disse que, na verdade, Trump começou a considerar tomar a Groenlândia já em 2018, e ele, na verdade, tentou comprá-lo em 2019, mas não conseguiu. Não conheço os pormenores da tentativa de 2019, mas, sabe, não foi algo que tenha surgido do nada. E então o que a Europa tem feito entre os anos de 2018, 2019 e o presente momento, pela Groenlândia, ou para oferecer o que eles afirmam ser, bem, nós compreendemos que ela precisa ser defendida contra a China e a Rússia, mas afinal o que eles realmente fizeram. Bem, finalmente agora no último momento possível, você sabe, 35 homens foram enviados para aquele lugar por alguns dias. O que eu quero dizer, você sabe, eu não acredito que isso vá causar um grande impacto no Trump. Eu acho que ele seriamente, ele quer isso. A questão é qual é o verdadeiro motivo para querer isso. Ele realmente acredita que a China e a Rússia estão prestes a tomar a Groenlândia. Eu duvido muito que ele diga isso a sério. É uma coisa conveniente de se dizer, mas não creio que ele realmente acredite nisso. O que é que a China ou a Rússia iriam querer com isso? Eles sabe, as passagens, eles só navegam por lá. A América, como eu disse, já tem bases lá, eles têm aviso prévio, eles têm mísseis, tudo o que precisam e ainda podem ter isso. Há um tratado de 51. Eu acho que, como o Trump falava com tanta frequência, ele pode dizer as coisas de forma bem direta e elas acabam chocando as pessoas, mas ele disse, sabe, não é nada como você tem que ser dono de alguma coisa. Sabe, existe uma perspectiva bem imobiliária sobre isso, sabe? Uma visão imobiliária nua e crua da situação. Não é a mesma coisa ter um contrato de aluguel. Não é bem o mesmo ter, sabe, você vê um terreno baldio. Quer dizer, na verdade você tem que ser o dono, aí você pode negociar com aquela loja na esquina e com outro lugar. Não, você tem que, sabe, nada se compara a ser dono de algo. Eu só penso que talvez eu esteja sendo muito cínico, mas acho que é tão simples quanto. E como isso não é sobre geoestratégia, e isso se conecta, sabe, com a visão dele do hemisfério ocidental como a base sólida, sabe, da América. É o legado dele, essas coisas são sobre legado, não sobre problemas geopolíticos atuais. E os europeus a ficarem tão preocupados com isso, tem um certo grau de hipocrisia, porque, sabe, eles raramente, sabe, nunca fizeram grande coisa a respeito.
e então ele quer comprá-la. E eu espero que eles eventualmente digam à Groenlândia, bem, sabe, ok, apenas venda para ele. Eu não acho que a Dinamarca vá conseguir 100 mil ou 100 bilhões ou algo assim. Eles terão sorte de conseguir muito menos por isso, mas provavelmente conseguirão algo. Sim, e eu acabei encontrando a mensagem de texto original do Macron, porque eu acho que ela demonstra exatamente o que você acabou de falar agora. Ali, onde, você sabe, eles estão em total e completo acordo, eles já têm uma linha definida. Eles vão alinhar essa mesma linha com o Donald Trump. E ele diz, e eu acho que o comportamento de Donald Trump aqui mostra o quanto ele também, a imagem disso, desculpe, espera um segundo. Divulgando mensagens de texto, como aqui, onde ele divulga uma mensagem de texto do Emmanuel Macron, que dizia: meu amigo, estamos totalmente alinhados com a Síria, podemos fazer grandes coisas no Irã, não consigo entender o que você está fazendo na Groenlândia, vamos tentar construir grandes coisas. Posso organizar uma reunião do G7 após Davos, em Paris. Posso convidar os ucranianos, os dinamarqueses, os sírios e os russos à margem, o que é interessante. Vamos jantar juntos em Paris na quinta-feira, antes de você voltar para os Estados Unidos. Então há muita coisa, sinto que ao vazar isso, Donald Trump também está enviando um sinal de que ele realmente não se importa com o que os europeus pensam. Ele vai expô-los antes mesmo que eles consigam falar com ele ao telefone, ou encontrá-lo. Sim, porque devias mostrar os elogios do presidente Macron, sabes, vamos todos lutar, vamos lutar contra isso, vamos tirar a bazuca grande, vamos contra-atacar, e depois ele envia esse tipo de mensagem. Então, sabe, é assim tão surpreendente que a Casa Branca, em particular o Trump, simplesmente encare os líderes europeus como, digamos, uma espécie de bajuladores bastante patéticos. Não, o que eu quero dizer é que parece totalmente uma demonstração de poder, Alastair. Bem, vamos tentar falar sobre a Rússia e o BRICS agora, se for possível, para o nosso segmento final. Porque através de todo esse caos que estamos vendo em 2026, da Venezuela ao Irã e agora a Groenlândia, é claro que existe uma ênfase muito pesada na Rússia e no BRICS, seja apenas na retórica ou em uma política de fato. Agora, a Rússia lançou pela segunda vez um míssil do tipo arsênico contra a Ucrânia em 2026, na cidade de Lviv, e isso gerou pânico por toda a Europa. A resposta dos Estados Unidos foi um tanto quanto morna. E quero a sua reação a alguns dos desenvolvimentos aqui no que diz respeito a Rússia e BRICS. Não só o arsênio, mas também houve as tarifas de 25% que Trump impôs ao mundo inteiro se fizessem negócios com o Irão durante as escaladas lá. Causou um certo alvoroço na África do Sul, por exemplo, porque eles tiveram exercícios navais conjuntos em que o Irã participou, os chamados Vontade de Paz, ou Vontade para a Paz 2026, e isso, na verdade, causou algum alvoroço dentro da África do Sul por causa dessas tarifas. E então, claro, a China, eles sempre desafiam tarifas e sanções. Mas eles enviaram uma mensagem bem forte, eles enviaram aviões de carga para o Irã durante este período, enquanto também mantinha o seu relacionamento com o Irã durante todo este tempo. O que você achou da posição da Rússia e de alguns dos maiores líderes dos BRICS neste momento, em que parece que, embora a Rússia e a China estejam meio que na periferia do pensamento reformulado de Trump, ainda há um grande esforço da administração Trump para afirmar sua dominância na dominância dos IR, em relação a Rússia e China? Bem, eu não acho que a China esteja completamente fora do radar, de maneira alguma. Quer dizer, eu penso que a guerra de tarifas e a guerra comercial com a China, em suas diversas e variadas formas, está prosseguindo. E se houver alguma mudança, está ficando ainda mais intenso, porque é claro que aquele percentual de 25% que você mencionou se aplica obviamente à China, a qual importa uma grande proporção de todas as suas necessidades de petróleo, particularmente certos tipos específicos de óleo, vindos diretamente do Irã. E eles sempre retaliaram diretamente, ainda não sabemos. Não há detalhes sobre esses 25%, não sabemos como isso será aplicado e exatamente de que forma. Mas eu acho que, sabe, a mensagem que a China recebeu e que a Rússia também recebeu é a seguinte: o senhor Trump, na sua forma atual,
já vimos um bloqueio naval. Que petroleiros chineses e também iranianos foram apreendidos e suas cargas foram confiscadas, seja no Mar do Caribe ou até mesmo no Mar Mediterrâneo, onde foram atacados nesse caso específico. Mas, quer dizer, estas vias de navegação marítima estão, neste momento, a tornar-se uma espécie de zona de guerra. Isso tem grande importância para a China. É algo que eles não vão gostar de forma alguma, sendo uma das maiores nações comerciais, a maior nação comercial do mundo. E até os russos têm estado a pensar. Então, sabem, o que é que vamos enfrentar a seguir? O Sr. Putin fez uma declaração bastante contundente a um grupo de embaixadores que estavam a apresentar as suas credenciais, penso eu, há um dia ou dois, ou talvez durante o fim de semana, mas ele disse muito claramente, sabe, o que eu quero dizer é que chegamos ao fim. Vamos seguir uma política muito, muito dura, baseada apenas no interesse da Rússia. Se o mundo inteiro vai realmente entrar nesse jogo perigoso de ignorar completamente a lei, ignorando, se você preferir colocar dessa forma, todo o elemento ético e os direitos humanos fundamentais, se é exatamente assim que vamos agir daqui para frente, então todos nós vamos ter que jogar muito pesado também. Todos nós, sem exceção, vamos começar a jogar de uma forma muito mais pesada agora. E estou a parafrasear de forma bem drástica, mas ele é sempre muito educado e cortês, mas foi um discurso difícil. Como consequência, quer dizer, acho que esta é a questão que os BRICS vão ter de enfrentar. Quer dizer, e é bastante óbvio, vindo do Trump, que está a tornar-se iminente. Os membros dos BRICS que tentaram manter um pé em ambos os lados e de alguma forma se apresentar como mediadores ou numa posição central e não partidária, acredito que esse tempo está a chegar ao fim e eles próprios conseguem perceber que está a terminar. Sabe, porque em breve qualquer um que faça comércio, você sabe, com o Irã vai sofrer tarifas. Quem sabe o que virá a seguir? Será que vamos ver agora, você sabe, no Mar Báltico, uma tentativa de bloqueio do transporte marítimo russo dos navios tanque de petróleo? Os britânicos estão a falar sobre a proposta de apreender os petroleiros russos, se quisermos, aqueles que fazem parte da frota oculta ou da frota silenciosa de petroleiros da Rússia, que eles pretendem parar e apreender. Claro, quer dizer, bem, sabe, isto estar a acontecer em águas internacionais é algo completamente ilegal. Isto contradiz todas as normas legais existentes. Mas esta parece ser a direção para onde a geopolítica ocidental está a caminhar. E penso, portanto, os países do BRICS vão ter que tomar, inevitavelmente, duas decisões importantes. A primeira é que a margem de manobra para conseguir manter um pé em dois campos distintos está a tornar-se cada vez mais estreita e eles em breve terão de se decidir, sabe, em qual dos lados querem realmente estar. Eles desejam permanecer na órbita de influência do dólar americano ou preferem resguardar-se de possíveis sanções e tarifas, afastando-se dessa dependência. E o arcabouço, a estrutura para se conseguir fazer isso, está se acelerando de forma contínua e progressiva. Os chineses, juntamente com os russos, estão, de facto, impulsionando e acelerando o desenvolvimento de um arcabouço que lhes permita realizar transações comerciais e financeiras completamente fora do sistema atual, que é dominado pelo dólar. Quer dizer, é realmente... eu estive na China no mês passado e, sabe, as mudanças que estão acontecendo, toda a coisa, toda a ecosfera financeira, poderia ser implementada muito rapidamente por lá. Já os sistemas de câmbio dos bancos centrais, como o M-Bridge e tudo o que o envolve, agora são o China Bridge e estão sendo implementados de forma muito mais abrangente. Existem países no Oriente Médio que já o estão utilizando. Eu penso que muitos Estados em todo o mundo, e Lavrov afirma que o vão implementar em todos os Estados BRICS e, de facto, em todos aqueles que pertencem ao leste, ao Comitê Europeu Asiático do Leste, Comunidade Económica
então teremos uma quantidade enorme de Estados nesta região. Então eu penso que essa é a primeira coisa, que a escolha é que... A segunda questão fundamental é a decisão que os países do BRICS terão que tomar agora. Será que eles são meramente um grupo que se limita a... Será que eles são apenas grupos que emitem comunicados oficiais e declarações políticas, mas que não tomam qualquer tipo de ação, que não possuem quaisquer meios para sustentar as suas próprias declarações? Qualquer capacidade de sancionar ou de impor alguma forma de penalidade àqueles que eles consideram infratores, seja lá o que for, as leis ou as normas de comportamento conforme estabelecido na Carta da ONU? Eu não sei, mas acho que esses dois eventos vão acontecer num futuro não muito distante. Sim. Não, um ótimo ponto. E onde o conflito na Ucrânia, como está agora, Alistair, se encaixa em tudo isso? Bem, porque agora parece que estamos num período em que a Rússia continua a atacar a Ucrânia muito duramente, estão a cortar a eletricidade e exercendo muita pressão não só sobre a Ucrânia, mas sobre todos os seus apoiantes. E então, claro, o Matthew Arsenic foi uma grande mensagem de que houve um certo pânico, e então acho que talvez um grande ímpeto para se manter o silêncio sobre isso. Onde é que o conflito na Ucrânia se encaixa em todas essas mudanças e, em particular, no papel da Rússia nelas? Bem, eu acho que você mencionou o arsénico, mas é crucial recordar que o arsénico foi, na verdade, uma espécie de mensagem, uma clara resposta àquela tentativa de realizar um ataque contra o complexo presidencial de Valdai, onde o próprio presidente possui uma residência. Mas que, além disso, também, por baixo da Casa Therion, há um bunker de controle em caso de guerra nuclear. E os russos estavam, de facto, muito, muito zangados com esta situação. E isto vem somar-se a outras coisas, como o ataque à frota de bombardeiros estratégicos. Penso que isso terá sido em maio ou em junho. Não consigo me recordar da data exata. E então, mais tarde, durante as negociações, acho que foram aquelas que ocorreram em Istambul, 4 mísseis ATACMS de longo alcance foram disparados profundamente no território russo. ATACMS de longo alcance significam que são direcionados pelos Estados Unidos ou que os dados e a mira são fornecidos pelos Estados Unidos, e esses foram apontados para Voronezh. Ora, Voronezh é onde a Rússia tem seu sistema de radar estratégico de alerta precoce. Não tem absolutamente nada a ver com a Ucrânia. Quer dizer, nem consegue focar na Ucrânia. É para além do horizonte, contra mísseis balísticos intercontinentais vindos da América, não afeta em nada nenhum destes. Esta frota de bombardeiros estratégicos, isto ao Valdai, possui qualquer tipo de ligação direta e assim, penso que na Rússia a percepção tem sido, que tipo de mensagem os Estados Unidos estão a tentar transmitir à Rússia neste momento? Eles estão dizendo que, estamos pensando que se você não seguir a linha conosco ou não cumprir conosco, você é vulnerável, poderíamos atacar sua frota de bombardeiros estratégicos, seus radares de alerta precoce, o seu centro de controle em tempo de guerra. Quer dizer, por quê? Por que isso está acontecendo? Não sei se alguém tem uma resposta clara, mas certamente deveria preocupar os russos, com toda a razão que, esse tipo de coisa está acontecendo. Então, eu penso que tudo isto tem tornado a situação muito mais evidente para os russos. Bem, que não há grande valor em se esperar muita coisa do Sr. Trump. Mas, não obstante, e é precisamente porque este é um período de grande incerteza e de considerável volatilidade, é crucial manter os canais de comunicação abertos e assegurar que as conversas continuem a fluir. Contudo, essas conversações não devem
em hipótese alguma, ser vistas como meros indícios de fraqueza ou como uma disposição imediata para alterar a sua postura, visto que são, na verdade, acompanhadas por uma crescente e robusta capacidade de dissuasão. Então, eu acho que, nesse contexto, pode-se assumir que não há, de facto, apetite real algum ou crença no valor de se ter uma discussão estratégica sobre o futuro da Ucrânia, certamente não com os europeus, mas também não com a América neste momento. Não há uma estratégia real, quer dizer, não se acredita que vai gerar um resultado. Então, na outra noite, quero dizer, Putin afirmou de forma muito clara, sabe, que não se trata de território na Ucrânia. Ele disse a esses diplomatas recém-chegados que estavam ali reunidos, e ele disse: ouçam bem, isto é sobre a arquitetura de segurança da Europa e de todo o Ocidente. A OTAN tem que ser retirada, tem que voltar, tem que sair. Ele não disse exatamente para onde, mas disse tem que ser retirado para que tenhamos um entendimento, e isso tem que ser feito legalmente e por meio de um tratado. E afinal, vocês se lembram, acho que foi em 2021, em dezembro de 2021, a Rússia emitiu documentos propondo tratados que levariam a, por assim dizer, uma reversão do avanço da OTAN que se deu após o ano de 1991, à medida que esta se expandia em direção às fronteiras da Rússia. Então, eu penso que estamos num cenário completamente diferente. Não estamos apenas a falar de, quer dizer, a nível estratégico, toda essa discussão mudou por completo. Não se trata apenas de um pedaço de Donbas aqui, ou de Zaporizhia acolá, ou algo do género. Eu acho que isso é para a Rússia e além, e que a discussão agora tem que ser e você sabe que isso não vai acontecer amanhã ou tão cedo, mas a Rússia está concentrada em avançar para uma discussão estrutural séria com o Ocidente sobre onde estão os limites. Onde se encontra a vossa esfera de interesse da OTAN e quais são os nossos limites de interesse de segurança na Ásia Central? Onde eles se situam e que papel os mísseis desempenham, os mísseis de alcance intermediário, nesse tipo de estrutura, nesse cenário também. Portanto, algo bastante diferente. Então, creio que nos movemos para um novo paradigma como resultado disso, ou não como resultado do original. Essa foi uma resposta inicial dizendo, sabe, ouça, presta atenção, vou dizer algo que é importante. Não era para ser a resposta completa. A resposta completa foi aquela declaração. E a minha pergunta final para você, Alasdair, é a seguinte: enquanto fazemos um resumo do que discutimos aqui, sua avaliação sobre o que você mencionou antes, que é, você sabe, os BRICS, realmente este mundo multipolar, liderado em grande parte pela Rússia e pela China, ou eles têm muitas decisões importantes a tomar em breve. No momento atual, enquanto conversamos, você considera que a política externa do governo Trump acelerou ou, por outro lado, enfraqueceu o processo em direção a um mundo mais multipolar, desdolarizado? Bem, eu não acho que estivesse a ir para nenhuma dessas coisas de forma alguma, não. Fico um pouco surpreso que sequer o tenhas sugerido. Olha, em primeiro lugar, o Trump deixou muito claro que ele quer manter o dinheiro de cobertura cambial do dólar. Na verdade, eu diria que, em grande medida, toda a geopolítica americana está baseada na manutenção do dólar como moeda de reserva global. E sobre o fluxo de recursos de investimento direto para os Estados Unidos, para reconstruir sua base manufatureira e para pagar a dívida e para dar garantia a um sistema financeiro que carece dessa garantia, que está super alavancado, e o crédito é concedido sem a devida, digamos, diligência na avaliação da qualidade dos recursos que o sustentam. É um momento financeiramente muito frágil, então não creio que haja qualquer sentido em nos afastarmos disso para
E não acho que ele esteja pensando tanto assim num mundo multipolar. Bem, o que eu quero dizer é que, se você apenas der uma olhada no estatuto deste novo Conselho de Paz que o Trump está estabelecendo, o que eu quero dizer é que a ideia, o fundamento de um mundo multipolar é, na verdade, respeito e equidade entre os vários elementos que o compõem, sabe? Para que todos sejam tratados com o mesmo nível de estima e consideração. O Conselho de Paz é presidido pelo Sr. Trump, que detém o controle total das suas finanças e de todos os seus recursos, e é ele quem decide o que será feito. Eu acho que isto oferece uma indicação bastante clara, como dizes, do que você sabe qual é a verdadeira direção da política externa americana no que diz respeito à multipolaridade. Pode-se dizer que está a tentar construir aquilo que no século XIX era conhecido como o concerto de potências. Um concerto de potências na Europa existia naquela época, onde era de facto um grupo de Estados que interagiam entre si numa espécie de base quase igualitária, mas talvez ele gostaria de avançar com essa proposta, sabe, convidando o Sr. Putin e o Xi para que pudessem tomar parte nisso. Outros, talvez mais surpreendentes, o Erdogan da Turquia. Bem, de qualquer forma, parece que ele está a tentar criar não um mundo multipolar ou juntar-se a mas sim uma espécie de concerto de Estados com ideias semelhantes que, como ele costuma dizer, irão gerir os assuntos do mundo. Bem, foi ótimo estar com você, Alistair. Quero ter certeza de que todos saibam que na descrição do vídeo está o Substack do Conflicts Forum, então vocês devem definitivamente dar uma olhada. É lá que vocês podem encontrar todo o trabalho do Alistair, tanto as entrevistas dele quanto as suas novas publicações. Eu quero que todos vocês cliquem no botão de curtir antes de ir, porque isso ajuda a manter a transmissão ativa no algoritmo do YouTube. Todos os locais para apoiar este canal estão na descrição do vídeo abaixo. Nosso Patreon, Substack e muito mais. E se você está em Nova York, minha esposa está em greve há 2 semanas com o Sindicato das Enfermeiras Anis. Há um link lá se você quiser apoiá-las. Se você está em Nova York, pode ir lá e apoiá-las. Há outras formas de apoiar também, se não, mas isso também está na descrição do vídeo abaixo. Então, deem uma olhada. Sem mais delongas, Alistair, tem alguma palavra final antes de partirmos? Não, já falei bastante, eu acho. Certo. Foi ótimo estar com vocês. Pessoal, deixem o like antes de irem e vejo vocês novamente em breve. Tchau. Obrigado a todos.